Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do Portal Programando, continuando dessa vez o curso de Java e espero que vocês gostem desse curso e que estejam conseguindo acompanhar. Tudo bem? Lembrando que vocês podem também acessar o portalprogramando.com.br para realizar o curso e obter o seu certificado. Nessa aula a gente vai falar de um assunto muito importante, que são os arrays ou vetores, certo? Vamos para a aula. Então, pessoal, array ou vetores são um grupo de variáveis que contém valores, ou seja, são variáveis onde você consegue armazenar mais de um valor simultaneamente, certo? E essas variáveis, elas podem ter tipos que a gente chama de primitivos ou por referência, ou por exemplo, de objetos. Você pode, por exemplo, ter um array do tipo pessoas ou um array do tipo inteiros. Então, você consegue ter uma única variável, que dentro dessa variável você vai ter várias variáveis. Acho que essa é a melhor analogia. Vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou querendo dizer com isso. E como você vai ter vários valores dentro dessas variáveis, cada posição desses valores a gente chama de índice. Então, vocês vão entender aqui é justamente como que funciona, como criar, como percorrer, como acessar os valores, os índices de cada um desses vetores. Bem, quando você quer fazer referência ao vetor no programa, você chama ele pelo nome do vetor, assim como a gente faz com as variáveis. E para que você defina a quantidade de posições que você vai conseguir armazenar nesse vetor, a quantidade de valores que você vai conseguir armazenar, a gente utiliza os colchetes, certo? Para definir, dentro dos colchetes você coloca o número que vai ser a quantidade de valores que você vai conseguir armazenar, certo? O primeiro elemento ele sempre vai começar com 0, no índice 0. Por isso que quando a gente estava lá nas estruturas de repetição, a gente sempre colocava para começar do 0. Então, por exemplo, se eu queria imprimir 10 números, eu colocava para imprimir de 0 a 9. Lembram? E um array, para você pode acessar o tamanho desse array, a quantidade de posições que ele tem, você colocando o nome desse array, .length. E aí ele vai te retornar a quantidade de posições que você tem, o tamanho desse array. Aqui a gente tem a criação, como que é feita a criação de um array. Ela é muito parecida como a gente faz com a criação de um objeto. Perceba que a gente coloca o tipo, que vai ser esse array, então int, o nome dele, no caso aqui, por exemplo, vou chamar de C, abre e fecha colchetes e faço dessa forma. E aí eu coloco igual para fazer ele receber a criação do array. Então eu coloco igual, new, para criar um novo, int e a quantidade de posições entre os colchetes. Então, por exemplo, eu posso colocar 12. Então vai ficar um array chamado C, do tipo inteiro, com 12 posições. Certo? Você pode fazer isso tudo em uma única linha, ou você pode criar o primeiro com o nome int, C, abre e fecha colchete, ponto e vírgula. Na linha de baixo você faz C, receber new, int, entre os colchetes 12, ou a quantidade que vai ser o seu vetor, a quantidade de posições que terá o seu vetor. Bem, na criação dos arrays, pessoal, você pode colocar os colchetes, tanto depois do nome do seu array ou no tipo. Então, por exemplo, se você vai criar mais de um array, você pode colocar double e um colchete, abre e fecha colchete, array 1, array 2 e, enfim, quantos arrays você quiser colocar na sua criação. Um exemplo aqui. Então, por exemplo, se eu faço int array, abre e fecha colchete, recebe new int, abre o colchete com 10 posições. Ou seja, eu vou criar um array com 10 posições. Como que eu faço para percorrer as posições desse array? Eu quero inserir um valor em cada uma dessas 10 posições. Então, uma coisa que a gente pode utilizar é justamente o for, das estruturas de repetição que a gente viu no vídeo anterior. Então, eu posso colocar for, um int c, por exemplo, recebendo 0, ponto e vírgula, faço, enquanto c ele for menor que array.length, o que ele vai fazer então? Enquanto o c for menor do que o tamanho do vetor, eu vou fazer c++. Com isso, o que eu estou querendo fazer aqui? Eu estou fazendo o meu laço de repetição e de 0 até o tamanho do meu vetor, certo? Ou seja, ele vai percorrer todas as posições do meu vetor. E aí eu vou imprimir, usando o system.out.println, array
E aí dentro dos colchetes eu coloco o C. O que é o C? É justamente os valores. C não vai começar de 0 e vai até a última posição do vetor. Então, na primeira iteração do laço, o array na posição 0. Na segunda, o array na posição 1. O terceiro, o array na posição 2. E assim, sucessivamente, pela estrutura de repetição. Uma outra forma de criar um array, né, você já criar ele dando os valores que ele vai receber. Então, por exemplo, eu posso fazer int para o nome igual a n, abre e fecha colchetes igual a. Aí, só que nesse caso eu vou abrir chaves. Eu coloco chaves 10, 20, 30, 40. Ou seja, nesse caso, o meu vetor n, na posição 0, ele vai receber 10. Na posição 1, ele vai receber 20. Na posição 2, ele vai receber 30. E na posição 3, ele vai receber 40. Certo? A gente já vai criar o vetor atribuindo esses valores. Então, nesse caso, a gente não precisa utilizar a palavra new. Então, vamos aqui para o NetBeans, né, para a gente entender na prática como que funciona. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é criar um vetor. Então, como que eu vou fazer para criar um vetor? Eu vou criar um vetor, então, por exemplo, de inteiros. Então, vou colocar aqui int, vou chamar ele de vet, certo? Abre e fecha os colchetes. Tudo bem? Eu vou fazer ele receber new int e a quantidade de posições, né? Que eu vou colocar que ele vai ter 10 posições. Ponto e vírgula. Tudo bem? Então, criamos um vetor chamado vet do tipo inteiro que tem 10 posições. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero percorrer esse vetor e vou fazer o seguinte, olha, eu vou fazer um for para ir em todas as posições. Vou fazer for com i, né? Int i igual a 0, ponto e vírgula. Enquanto i for menor que vet, ponto length, né? Ponto e vírgula e mais. Ou seja, eu vou percorrer todas as posições. E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Para criar, né, para adicionar valores, o que aconteceu até aqui? A gente criou o vetor apenas. Então, existem as 10 posições, mas as 10 posições estão vazias. Certo? Então, eu quero colocar valores nessas posições. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, vou fazer vet, que é o nome do nosso vetor, na posição i, ou seja, a cada vez que o loop percorrer, eu vou fazer ele receber o valor que está em i mais 2. Então, por exemplo, quando i for igual a 0, ele vai receber 0 mais 2. Quando i for igual a 1, ele vai receber 1 mais 2. E assim sucessivamente. Tudo bem? Ok. Agora eu vou fazer um outro for, indo de int i igual a 0, né? Enquanto i for menor que vet.length, porque eu quero pegar justamente o tamanho do meu vetor. I mais, certo? E aí eu vou fazer aqui dentro o seguinte. Enquanto nesse primeiro for eu fiz vet na posição i receber o valor de i mais 2, ou seja, eu atribuir valores às posições, nesse aqui eu quero imprimir, eu quero saber quais são esses valores, né, que foram inseridos lá no for anterior. Então eu vou colocar system.out.println e aí vou imprimir aqui vet na posição i também, tudo bem? E vou executar, vamos lá, vou executar aqui. Com direito, executar arquivo. E aí, o que ele vai acontecer? Ele vai preencher primeiro o vetor, né? E depois ele vai imprimir para mim os valores contidos nesse array. Então aqui está, né? Ele imprimiu para mim, olha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Certo? Por quê? Porque ele começou somando 0 mais 2, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 2, 4 e assim sucessivamente. Então aqui a gente preencheu os valores. E quando eu quis imprimir, eu fiz um outro da mesma forma. Percorrendo, só que imprimindo os valores de vetor na posição i. E no anterior eu estava fazendo os valores do vetor na posição i receber, né, algum valor. Aqui, por exemplo, pessoal, ó, onde eu coloquei i mais 2, eu poderia usar aquele objeto scanner e o usuário iria preenchendo cada valor, né, usando, por exemplo, nextInt, preenchendo para que cada posição do valor tenha um valor que o usuário digitou, certo? Isso é totalmente possível.